Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. nossos anjos da guarda, vigiai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Hoje gostaria de comentar aos senhores nesse sermão sobre a confissão, porque nós nos confessamos, graças a Deus, com frequência, mas é necessário falar do tema para que nossas confissões sejam melhores. Não estou dizendo que sejam mal feitas, é justo para que não venham a ser mal feitas. Vamos tocar neste tema. Sobre o sacramento, como somos católicos, graças a Deus, não preciso explicar agora, e depois nós vamos ver no catecismo, quando chegarmos lá, a instituição do sacramento, da confissão que está na Sagrada Escritura, em toda a tradição da Santa Igreja. Mas vamos deixar essa parte para o momento oportuno, e aqui vou tocar somente a parte prática espiritual da confissão. Primeira coisa que queria falar aos senhores é sobre a importância dos pecados. Na confissão nós devemos acusar todos os nossos pecados mortais, quando existem. Mas temos que ter cuidado, porque com a graça de Deus, os pecados mortais vão desaparecendo, graças a Deus. E às vezes nossas almas pensam que devemos ter um pecado mortal para se confessar e começa a ter um erro de consciência, de falta de instrução, em realidade, entre o pecado venial e o pecado mortal, porque como desaparecem com a graça de Deus, com a prática da oração, da confissão, é próprio do sacramento da confissão, a graça desse sacramento é destruir o pecado. Então, à medida que se confessa com as devidas disposições, a alma vai vencer o pecado venial. Mas só que às vezes, por tanto tempo, o hábito do pecado mortal, ela pensa que tem que ter algo grave, então ela exagera os pecados veniais. Isso é errado. Uma coisa são os pecados mortais, que são os gravíssimos pecados cometidos contra os 10 mandamentos da lei de Deus, por exemplo. E outros são os pecados veniais, que são os pecados mais leves. E, independente do número, os veniais serão sempre veniais. Pode ter 30 milhões de pecados veniais. Se eu somo todos, não vai dar um pecado mortal. Não, são 30 milhões de pecados veniais. Agora, um pecado mortal é suficiente para lançar uma alma ao inferno se ela morre sem se arrepender dele. Um só. Então, se tem 30 milhões de pecados veniais, não vai para o inferno. Não, mas vai passar um purgatório horrível para se purificar. Agora, somente um pecado mortal, sim, suficiente para condenar nossas almas. Então, a Santa Confissão, o Santo Sacramento, dá a graça de vencermos todos os pecados. Todos. Primeira e especialíssima graça é contra o pior de todos os pecados, que é o chamado pecado mortal. Pelo que acabo de dizer, é mais que suficiente para mostrar que é algo grave e mortalíssimo. E é chamado de mortal por quê? Porque ele mata a vida da graça na alma e nos faz merecer a morte eterna, que é o inferno. Por isso é o pecado mortal. Os pecados mortais, então, eles vão desaparecendo com a graça da confissão, e também por uma coisa muito importante, por isso eu comento que para que isso aconteça, nós devemos ter um firme propósito. Dentre os itens da Santa Confissão, que são os 5 que o nosso catecismo ensina, está o exame de consciência, não? A dor do pecado, que é importantíssimo, mas o propósito firme de não recair neles é importantíssimo, porque o propósito endireita a nossa vontade, pondo ela, firmando a vontade nossa no bem. Então, o firme propósito de não pecar. E depois acabar, devemos destruir as ocasiões próximas de pecado. O que vem a ser isso? Tal lugar, festa que se vai e se peca,
E se eu quero vencer o pecado, não posso ir a tal lugar. Tal companhia, tem pessoas que, por agradáveis, simpáticas que sejam, mas podem ser ocasiões de pecado. Isso pode ser uma ocasião de pecado que nós dizemos objetiva ou subjetiva. Que é isso? Por exemplo, desculpe o exemplo, uma casa de má vida, objetivamente, é ocasião de pecado para qualquer um que entrar ali dentro. Pode ser um santo que entrar, peca. Salvo uma luz de Deus para converter alguém lá dentro, mas isso são exceções que não vêm ao caso. Porque consta na vida, por exemplo, de São Luís de Montfort, que ele pegou um crucifixo lá, entrou na casa de uma vida e realmente moveu toda aquela gente ao arrependimento dos seus pecados. Bom, mas isso era São Luís de Montfort, nós não somos São Luís de Montfort, infelizmente não somos. Então, outra coisa é uma causa de pecado subjetiva, porque a fragilidade está dentro do sujeito e por causa dela, da minha própria fragilidade, eu não posso estar em tal lugar. Mas só que aquele lugar para outras pessoas não é ocasião de pecado. Por exemplo, estar perto de alguém que há uma ofensa. Então toda vez que eu ver aquela pessoa, eu vou morrer de raiva e lembrar daquilo. Mas aquela ofensa daquela pessoa foi feita contra mim, ela é simpática com todo mundo, então se eu for ter com ela, vou ter raiva, vou brigar de novo e vou faltar com a caridade, eu me afasto, porque é uma ocasião minha, não é dos outros. Os outros podem dar com aquela pessoa, perfeito. Então, para vencer o pecado, contando com a graça do sacramento da confissão, falando do pecado mortal, devemos ter grande dor do pecado, ter ofendido a Deus e depois um firme propósito e acabar com as ocasiões próximas de pecado. Então, tudo que estiver ao nosso alcance, que nos leva ao pecado mortal, deve ser destruído. Hoje existe um problema, porque esse problema se chama a tecnologia, que por um lado soluciona outras coisas, que não dá para destruir tudo. Mas o que acontece quando nós temos uma ocasião próxima de pecado e não podemos destruí-la? Porque tampouco dá para destruir todas. A Santa Igreja nos ensina que nós devemos fazer com que esta causa de pecado próxima seja remota. Então, não sei se o aparelho, não sei, a internet é ocasião de pecado, faça com que seja remota, veja diante das pessoas, não veja até certas horas, então coloque várias dificuldades para que aquilo não seja ocasião próxima de pecado. Mas nunca se pode viver numa ocasião próxima de pecado, porque o estar na ocasião de pecado já é pecado. Vamos supor que alguém foi lá, não sei, numa festa perigosa, ou numa casa X, não fez nada. Ele entrou, ele saiu, ele pecou, porque ele expôs a sua alma ao perigo. Não fez nada. O ato externo é outra coisa. Mas o fato de ter se exposto imprudentemente, sem nenhuma necessidade, sem nenhuma razão que poderia explicar aquilo, então há uma ocasião de pecado. Então, o que é as nossas confissões? Se as nossas confissões são feitas com esta ordem, com o exame de consciência, a dor do pecado e o propósito de não pecar mais, e eu falo aqui dos pecados mortais em primeiro lugar, e acabamos com todas as ocasiões próximas de pecar, objetivas e as subjetivas também, a nossa confissão realmente vai destruir o pecado mortal. Aqui pode ser uma explicação, pode ser a explicação que muitas confissões e poucas vitórias contra o pecado, porque não é a confissão como um sacramento, como os demais 6 sacramentos, não é um passo de mágica, né, que a gente diz tal coisa e acabou. Não é isso, é um sacramento. E esse sacramento supõe, neste caso da confissão, a parte nossa. Então, a nossa dor, nosso exame de consciência, olhar a nossa consciência diante de Deus e ver o que nós cometemos, que a nossa consciência mesmo nos acusar, dor do pecado por ter ofendido a Deus, e diante desta dor um firme propósito de não recair nelas. Existirá fragilidade? Sim, não discutamos. A fragilidade nos acompanhará até a sepultura. Mas aqui não é o lugar de considerá-la. Mas estamos considerando tudo aquilo que nós podemos, com um firme propósito, com o auxílio da graça de Deus, vencer. E ela é uma das coisas que também será tida em conta, que com a graça de Deus a fragilidade se faz cada vez menos presente e a força de Deus vai suprir a fragilidade do homem.
Assim, a nossa confissão, ela consegue vencer com a parte nossa e a parte de Deus, que a parte de Deus não discutamos, porque como é um sacramento, sempre produz o que está a fazer. Outra vitória do pecado da confissão é sobre os pecados veniais. O que até aqui falei é os pecados mortais, que na nossa vida católica deve ser a primeira e principal coisa que devemos lutar. Pecado mortal. Depois é o pecado venial, porque os pecados mortais podem ser muitos e podem ser muito gravíssimos e tem um hábito, vai levar um tempo. Mas os pecados veniais têm um problema, porque eles são inúmeros. São as distrações nas orações, são as inúmeras omissões que se comete porque podemos fazer algo mais perfeito e não fazemos porque não queremos, e várias misérias durante o dia que são faltas pequenas, veniais, mas inúmeras. Então, como agora vencer estas faltas? Confessando os pecados veniais, sim. Os pecados mortais são de necessidade de preceito de Deus e eclesiástico que devemos nos confessar deles. Ou seja, toda alma em pecado mortal, por lei de Deus, tem que se confessar. Porque Deus quis que todo pecado mortal estivesse submisso às chaves da Santa Igreja. Assim explica São Tomás de Aquino. Então, quando Nosso Senhor deu as chaves a São Pedro de ligar e de desligar, e se refere ao poder da jurisdição, de governar as almas, e dentre essas coisas está o poder de apagar o pecado. Então, devemos submeter os nossos pecados ao poder da Santa Igreja. Por isso, nós devemos dizer os pecados graves ao sacerdote católico. Pois então, os pecados veniais não somos obrigados a confessá-los. Por obrigação não há nenhuma. Mas só que existe uma conveniência imensa. Por quê? Para ser perdoados os pecados veniais, basta, estando em graça de Deus, mover a caridade. Então, todo movimento de caridade, ensina também São Tomás de Aquino, faz com que o pecado venial seja perdoado. Por quê? O movimento da caridade, ele inflama a alma no amor de Deus. E o pecado venial, ele arrefece, ele esfria a alma. Então, por exemplo, estamos vindo de uma jornada, fim de tarde, princípio de noite, e toda essa jornada supostamente, provavelmente, teve muitos pecados veniais. Então, para perdoá-los, basta ter um exame de consciência e um ato de contrição. Porque no ato de contrição nós movemos a caridade, senão estamos em pecado mortal. Movemos a caridade que está na nossa alma, e esta caridade aumenta e perdoa aqueles pecados. Outra coisa, por exemplo, a água benta. Se nós tocamos a água benta e fazemos com ela o sinal da Santa Cruz, como há um sacramental e um movimento de graça, o movimento de caridade também perdoa os nossos pecados veniais. Se nós comemos alguma coisa benta, não sei, os pães de Santo Antônio, qualquer coisa benta que é feita, foi abençoada para comer, ela também perdoa os pecados veniais. Acender uma vela benta também, com devoção e etc. Mas só que todos esses meios, eles são meios para perdoar o pecado venial. Mas só que a confissão, como eu lhes dizia, repito, tem o poder de acabar, de destruir o pecado. Por isso é de suma conveniência confessar os pecados veniais. Nos pecados veniais temos que considerar aqui duas coisas. Tem o pecado venial que nós chamamos deliberado, são aqueles pecados veniais que nós temos com estimação. É como um pequeno viveiro dos passarinhos, que todo mundo cuida dos seus passarinhos com cuidado, o seu mascote. É aquela mentirinhazinha que a gente já tem preparada para dar, se fulano vira, diga que eu não estou, realmente invento uma desculpa, não fiz tal coisa, quando não pude, quando deveria ter, essas coisas do dia a dia. Estes deliberados que já estão preparados e falta ocasião para que ele aconteça. E depois tem os pecados veniais, que nós chamamos os de fragilidade, porque a alma está tão propensa às fragilidades que ela acaba também propensa a tropeçar em qualquer pedra que está no caminho. Qualquer coisinha, ela cai, ela tropeça. A queda vamos chamar de pecado mortal, mas o tropeçar nas pequenas coisas vamos chamá-lo de pecado venial. Aqui os pecados veniais deliberados devem ser combatidos da mesma forma que nós falamos do pecado mortal. É o exame de consciência, é um propósito, é a dor do pecado e
um propósito firme de não cometê-los e acabar com eles. Passa que, como nós pensamos, o mortal leva para o inferno e o venial não leva para o inferno, só nos leva ao purgatório, de lá a gente vai sair mesmo, então a gente não se importa com o pecado venial, mas vamos lembrar uma coisa: o pecado venial se chama pecado. E pecado é uma ofensa voluntária feita à lei de Deus. Assim o catecismo define. E um leva para o inferno, sim, o mortal. Mas só que o pecado venial é uma ofensa feita a Deus. Uma ofensa leve, mas é uma ofensa. E assim um católico não pode cultivar um jardim de iniquidade de pecados veniais a uma criatividade e cultivo incrível. Não pode, porque a nossa vida está para agradar a Deus. E o pecado, seja mortal, seja venial, é uma ofensa que não deve estar em nossas vidas como bons filhos de Deus, nosso Senhor. Os pecados veniais deliberados, que são cultivados, então nós devemos combatê-los como lhes dizia, como combatemos o pecado mortal. E à medida que nós temos muitos pecados veniais, nós devemos buscar o pecado venial mais frequente ou mais grave. E ao combater o pecado mais frequente ou mais grave dos veniais, os senhores verão que se vence um exército de pecados veniais. Porque às vezes a alma que quer realmente santificar, fazer guerra ao pecado, ela vai combatendo absolutamente vários pecados veniais e desgasta a sua força, talvez num pecado mais simples. E quando chegar um pecado mais forte, ela já não tem força mais para lutar e sucumbe. E é um combate errado. Tanto nos pecados mortais, há uma gravidade de maior a menor entre os mais gravíssimos pecados mortais e o que são frequentes. Aos menos frequentes se combate o mais frequente ou mais grave, e os veniais também devemos ter uma hierarquia deles e combater os mais numerosos e os mais graves. E assim a nossa confissão com os pecados, com esta disposição de alma, consegue vencer o pecado. Nós dizemos e escutamos todo lado, não, o pecado é uma coisa, todo homem é pecador. É verdade. E não tem jeito, a gente vai morrer assim. Não é verdade. Porque nós temos na nossa fé almas que nós chamamos santos, que eles não nasceram assim. Alguns pareceria que sim, mas como tem o pecado original dentro e a inclinação para, eles tiveram que lutar, talvez eles nunca corresponderam à inclinação do pecado original, por isso parecem ter nascido santos. Mas só que o pecado se pode vencer, sim, senhores. Porque o sacramento é de instituição divina e a intenção de Deus a instituir esse sacramento não foi aplicar uma injeção na nossa consciência para aliviar de dores. Não, foi para curar, acabar, destruir com este mal que está dentro de nós, chamado pecado, seja mortal, seja venial. Depois disso, supondo este combate verdadeiro, nos resta uma terceira coisa, que são chamadas as inclinações e as debilidades da alma, que são pequenas disposições que, inclusive nas almas santas, nós vemos certas pequenas imperfeições que ficam porque nós, infelizmente, somos filhos de Adão e Eva e esta filiação é profunda, está na nossa natureza humana. Mas a alma que venceu o pecado mortal, venceu o pecado venial, quando ela tiver estes pequenos oferecimentos ou inclinações a certas coisas desagradáveis, que não correspondem à suma perfeição, ela conseguirá vencer. Mas essa nos acompanha até a sepultura. E sim, acompanharão, mas a alma que soube realmente lutar contra o mal do pecado mortal e os males dos pecados veniais, quando chegar às suas imperfeições, ela estará completamente resistente para vencê-las. E aqui se dá um grau alto de perfeição, porque quando nosso Senhor nos deu o critério de perfeição, e com isso eu concluo, nosso Senhor não disse sede perfeitos como fulano ou como megano. Ele disse sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. E esta é a medida de perfeição. É verdade que o bom Deus não tem nenhuma inclinação má. Não. E se tivesse, não seria Deus. Mas nós somos seres humanos. E aqui nós vemos que nós devemos nos medir com as medidas de Deus, mas em algumas coisas vamos ficar curtos por causa da nossa humana fragilidade. Mas, bom, quem venceu o pecado mortal
pode vencer o pecado venial. E quem vence o pecado venial pode vencer estas inclinações más, porque quem pode o mais, pode o menos. Então, peçamos, nosso Senhor, essa graça, para que, assim, tendo presente estas coisas que é a doutrina da nossa fé, as nossas confissões sejam realmente, cada confissão, não apresentarmos como fracassados. Não, porque é verdade que devemos ter dor do pecado, mas desde o momento que nós podemos nos ajoelhar no confessionário, nós temos ali, aquele momento já é uma enorme vitória, porque se nos levantamos para ajoelharmos, nós fomos arrancados ou do inferno ou dos inúmeros tropeços desta vida. Então, às vezes, muitas almas, inclusive por orgulho, ninguém quer pecar, e o pecado causa vergonha, sim, seja qual for uma ofensa a Deus, devemos ter horror e dor, mas ter também este espírito de militante, de soldados de Cristo, de se apresentar ali ajoelhado, mas já sabendo que é um combate, e é um combate que saímos vitoriosos se nós estamos adestrados com estas armas de Deus, que é o que acabamos de ouvir. Então, peçamos Nossa Senhora, refúgio dos pecadores, que nos conceda a graça de apresentarmos em nossas confissões com esta santa disposição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Em pé.